estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar sobre números decimais. Eu sou a professora Carla e eu tenho uma novidade hoje. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer a professora Flávia. Ela estará conosco. Aguardem um pouquinho, ok? Então vamos lá para os nossos materiais? Então para hoje você vai precisar do caderno para suas anotações, lápis, régua e borracha. Então um tempinho para vocês apanharem os materiais. Tudo bem? Pegaram seus materiais? Então vamos relembrar a aula anterior? Vamos lá. Lembram-se? Na aula anterior nós lemos a história do menino Guilherme. Ele tinha um nome enorme, né? Ele tinha 4 nomes, lembram-se? E ele era vizinho de um lar de idosos ou de um asilo. Lembram-se que nós vimos o que significava um asilo? E aí lá ele conheceu vários idosos, né? Mas o que ele mais gostava era da dona Antônia, porque ela também tinha 4 nomes como ele. E lembram-se que ela tinha um probleminha de memória? Ela não se lembrava muito bem das coisas. E o Guilherme, o que ele fez? Tentou ajudá-la, levando alguns objetos. Lembram-se? Ele levou 5 coisas. E dessas 5 coisas, nós usamos 2 na nossa aula. Lembram-se? Então ele levou entre os 5 objetos, ele levou uma caixa de sapatos e uma bola. E aí nós trabalhamos a geometria com esses objetos. Lembram-se? Aí nós olhamos os sólidos, os modelos de sólidos geométricos e classificamos. Lembram-se como que nós classificamos? Aqueles que eram mais parecidos com a caixa de sapatos eram os poliedros. E os que tinham alguma semelhança com a bola, os corpos redondos. Tudo bem? Lembraram? Então agora vamos retomar a tarefa? Então a tarefa de vocês era procurar no ambiente de vocês, lá na casa de vocês, ou no quintal, ou no caminho por onde vocês andam, enfim, procurar no espaço em que vocês vivem, alguns modelos, algo que lembrasse o que nós trabalhamos. Então, lembrasse poliedros e que também lembrasse um corpo redondo. E vocês deveriam ter feito um objeto de cada. Lembram-se? Então, vamos lá? Eu procurei na minha casa. Então, vou mostrar para vocês. Eu trouxe mais de um para vocês verem, mas o de vocês podia ter sido só um, ok? Então, os poliedros, o que eu encontrei? Olha lá, na minha casa tinha uma caixinha de creme de leite, que daí eu fotografei. Vocês poderiam ter recortado de revista, poderiam ter desenhado, poderiam, quem tem condições, até ter achado a figura na internet e ter impresso e colado no caderno. Lembram-se disso? Então, olha lá, eu achei uma caixinha de creme de leite, que é um modelo de prisma. E também trouxe a foto de um dadinho, porque ele é um modelo de cubo, né? E aí, de corpo redondo, o que será que eu trouxe? Olha lá, também trouxe a mais para vocês verem, mas vocês precisavam de um só. Então, eu tinha uma bolinha daquelas de borracha que pula bastante, sabe? Então, olha lá, ó, o meu modelo de esfera. Então, tá lá. E aí, para similar com o cilindro, olha lá, eu trouxe uma cola bastão, que vocês já devem ter visto, né? Ela é redondinha que nem o cilindro. E por último, eu tenho lá na minha casa um adoçante, mas não era o adoçante inteiro que eu queria. Queria que vocês reparassem na tampa dele. A tampa desse adoçante lembra um cone. Tudo bem? Viram só? Vocês poderiam ter procurado muitas coisas na casa de vocês e desenhado uma que representasse os poliedros e uma que representasse corpos redondos. Ou desenhar ou colar no seu caderno. Tudo bem? Então vamos agora para a nossa história. Só que hoje, ao invés de contar uma história, nós vamos relembrar uma história. Vamos ver se vocês têm boa memória? Então a história é do Senhor Jorge. Vocês lembram dela? Algumas aulas atrás a gente contou essa história. E essa história foi escrita pela professora Rosânia
E a filha dela que fez as ilustrações, então todos os desenhos aí que aparecem no decorrer da história, foi ela que desenhou. Que legal, né? Então vamos lá, vamos lembrar? Naquela história nós tínhamos 3 garotos, que eram amigos, né? E eles moravam próximos do Sr. Jorge, lembram disso? Em certo dia eles saíram para brincar e perceberam que o quintal do Sr. Jorge estava muito sujo, e eles não sabiam por quê. Um deles descobriu que era porque ele havia quebrado o pé e que ele não conseguia mais fazer essa limpeza do quintal dele da forma como ele gostava. Então os meninos, num dia que saíram para brincar, resolveram que iriam ajudar o Sr. Jorge. Então eles foram até a casa do Sr. Jorge e limparam todo o quintal do Sr. Jorge, sem que ele tivesse pedido. Olha que bacana, né? Eles foram lá e fizeram a limpeza desse quintal. E aí, o Sr. Jorge ficou bastante agradecido, né? Poxa, uma pessoa que vem e ajuda a gente, né? 3 meninos. Ele, para agradecer, convidou esses meninos para entrarem e tomarem um suco, né? Como forma de agradecer a presteza dessas crianças, né? Então, quando eles entraram na casa do Sr. Jorge, eles perceberam que ele tinha muitas pipas penduradas na parede e também algumas fotografias mostrando ele soltando pipas. E os meninos adoraram, né? Porque a gente, criança, adora uma pipa. E então o Sr. Jorge viu que eles gostaram e eles fizeram um acordo, olha só. O Sr. Jorge combinou com eles que enquanto ele estivesse sem condições de limpar, porque ele estava com o gesso no pé, os meninos limpariam o quintal e, em troca, ele ensinaria os meninos a fazer pipa. Lembram disso? Bem legal, né? Mas aconteceu que o filho do Sr. Jorge teve que vir buscá-lo, lembram-se? Para que ele terminasse de curar o pé na casa do filho, né? Que é mais fácil quando alguém ajuda a gente. Então o Sr. Jorge teve que viajar. Mas antes de viajar, lembram-se o que ele fez? Ele deixou o material para os meninos, né? E alguns materiais para que eles pudessem fazer as pipas. Então, olha lá, vamos descobrir os materiais que eles tinham lá. E o garoto anotou, por exemplo, para um bolo, a gente precisa ter uma receitinha, a gente precisa saber as coisas que precisaríamos usar. Então, um dos garotos havia anotado. Então, olha lá. Eles precisavam para uma pipa de 3 varetas. Então, uma vareta de 50 centímetros e outras 2 de 40 centímetros para formar a estrutura da pipa. Depois eles também precisavam de pedaços de plásticos para fazer a rabiola. Aquela partezinha que fica embaixo da pipa, sabe? Aquilo também faz parte para dar a estrutura da pipa ali para ela poder ter peso e subir. Depois, linha para essa pipa, porque quando a pipa vai longe precisa de muita linha. E a cola, tesouro e as folhas de seda para fazer a construção da pipa. Tudo bem? Então, vejam só, olha que coisa bacana. Eles tinham todo esse material porque o Sr. Jorge tinha dado, enquanto ele viajou, ele deu para os meninos irem construindo as pipas. Então, usando as instruções, os meninos construíram várias pipas, né? E também se divertiram muito, porque é muito legal soltar pipa. Vocês já soltaram? Vocês gostam de soltar pipas? Vou contar uma coisa. Eu, quando tinha a idade de vocês, que são estudantes de 5º ano, adorava. Eu sempre soltava pipa com o meu irmão. E algumas vezes nós tentávamos construir as pipas também. Então é bem legal. Eu, se fosse vocês, tentaria. Mas eles estavam ansiosos também para mostrar essas pipas para o Sr. Jorge, né? Porque afinal de contas, ele ensinou, eles queriam mostrar também. Tudo bem? E aí a nossa história se encerra, né? Lembram-se, retomamos toda a história. Mas por que a gente foi lembrar justo dessa história? Porque hoje eu trouxe aqui, eu não trouxe 3 porque eu não tinha, mas eu trouxe 2 varetas similares que os meninos usariam para construir as pipas. Sabe por quê? Para a gente poder trabalhar na nossa aula de hoje. Então vamos lá entender um pouquinho? Então, vocês lembram qual era o comprimento das varetas de bambu? Essas aqui são de bambu também. Eles tinham 2 de 40 centímetros
e uma de 50. Então, vocês estão vendo aí na tela. Eu também trouxe, para que a gente possa trabalhar um pouquinho, uma régua parecida com a que está na tela de vocês, uma régua de 1 metro, para que a gente possa entender. Então, olha lá, vamos olhar aqui, ó, primeiro a de 40, ó. Se nós colocarmos lá no 0, ó, a gente cortou bem direitinho e ela está com 40 centímetros aqui no finalzinho, ó, tá marcando 40, tudo bem? E a de 50, ó lá, vou pôr no 0 e vamos até o 50. Minha régua tem um detalhezinho aqui, mas eu vou segurar para vocês verem. Olha lá, ela está aqui, ó, nos 50 centímetros. Se vocês repararem, em relação à régua de 1 metro, 50 centímetros representa quanto? A metade, né? Isso mesmo, a metade do metro. Então, 50 centímetros, a gente pode dizer que também é metade do metro ou meio metro. Tudo bem? Mas a gente poderia medir em outra unidade. Nós estamos aqui com a régua medindo em centímetros. Os meninos anotaram em centímetros. Lembram-se na aula de unidades de medidas, quando a gente trabalhou com o metro e daí nós vimos o centímetro, decímetro? Então, vamos tentar medir em decímetros? Então, olha lá. Eu trouxe aqui também este pedacinho aqui, o que equivale a 1 decímetro, tudo bem? E olha lá, quando eu ponho aqui, ó, na minha régua que tem 1 metro, ele vai dar exatamente em 10 centímetros, olha lá. Vamos ver se... Aí, prendeu. Tudo bem? Então, veja, ó, pedacinhos. Então, se a gente for mudar de centímetro, eu quero medir agora em decímetros. Quantos decímetros será que dá as varetas? Vamos tentar? Então, vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr aqui na régua os pedacinhos, ó. Mais 1 decímetro. Opa, tem que virar aqui. Mais 1 decímetro. Outro. Mais um. Olha lá, já colocamos 4 decímetros. Olha lá, vou colocar o 5º decímetro. Quanto será que eu já coloquei em centímetros? 50, né? E 50 é a mesma coisa aqui, a metade do metro. Então, vamos lá. Coloquei o 6º decímetro, estou no 60 centímetros. Agora, mais 1 decímetro. Mais outro decímetro. E olha lá. Mais um. E mais um. Olha lá. Quantos decímetros eu consegui aqui na minha régua? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1 metro tem 10 decímetros, mas ainda não respondemos. Se eu for medir a vareta em decímetros, quantos decímetros dará? A de 40 centímetros dará 4 decímetros. E a de 50? Vamos pensar um pouquinho? Se a de 40 centímetros é a mesma coisa que 4 decímetros, a de 50 será 5 decímetros, olha lá. Tudo bem? Vamos ver isso, vamos registrar isso? Olhem no telão. Então, 40 centímetros nós acabamos de ver que é a mesma coisa que 4 decímetros. E 50 centímetros, a mesma coisa que 5 decímetros. Isso quer dizer, então, que 4 decímetros e 5 decímetros são partes do metro. São partes. Eu não coloquei as partezinhas aqui, ó. Deixa eu colocar de volta aqui que caiu. Não são várias partes que eu coloquei no meu metro? Olha lá. Então, isso quer dizer também que são frações do metro. Tudo bem? E nós podemos pensar um pouquinho em fração. Então, crianças, se os decímetros eu acabei de falar e nós vimos que são partes do metro, nós podemos dizer que ele também é uma fração do metro, certo? Então, olha lá, eles se equivalem. Se é uma fração, eu posso registrar como uma fração. Não é verdade? Olha lá, o meu inteiro é o metro, então é um inteiro só, tudo bem? E aí eu vou registrar as partes, olha. A primeira parte
é uma parte de 10. Então, é 1/10, que eu também estava chamando de decímetro, mas decímetro é quando eu estou trabalhando com as unidades de medida. Agora aqui, nós já vamos ver as frações em relação ao metro. Então, meu metro é um inteiro, e agora aqui, se são partes, eu tenho frações. Então, olha, quando eu tenho uma partezinha, eu tenho 1/10. Se eu peguei duas partes agora do meu metro, 2/10. Mas e as varetas? Quanto elas medem? Em fração agora, olha lá. 4/10, né? Lembram-se? E a outra maior, quanto que ela vai medir? Olha lá. 5/10. Tudo bem? Vamos ver na nossa tela? Então, olha lá. É igualzinho, vejam só. Os pedaços que eu colei na minha régua e depois o meu registro em forma de fração agora. Tudo bem? Olha lá, então. 4 decímetros querem dizer que eu tenho 4/10 do metro, porque o meu metro é o meu inteiro neste momento. E se eu tenho 5 decímetros, 5/10 desse metro. Tudo bem? Ai, professora, mas e cadê os números decimais? Vamos lá que eu vou te mostrar no quadro agora? Então, vamos pensar na nossa vareta menor, do tamanho menor. Então, ela mede 4 decímetros. Ou, como a gente viu agora há pouco, 4/10 do metro. Então, vamos registrar aqui, ó, 4/10. Lá na nossa aula sobre frações, lembram que eu falei? 4/10. Esse traço aqui representa uma divisão. Então, quando eu estou falando em fração, eu também estou falando em fazer uma divisão. Então, 4/10 eu também posso escrever 4 dividido por 10. Ai, professora, mas e como é que eu faço isso? Bom, a gente pode usar a calculadora. Então, eu vou pegar lá a minha calculadora, olha lá, 4 dividido por 10. Quem tiver calculadora em casa pode fazer também, mas eu vou contar para vocês aqui o resultado, olha. Para mim, na minha calculadora, aparece 0,4. Tudo bem? Por quê? Vamos pensar no nosso inteiro? Eu tenho um inteiro completo quando eu pego só um pedacinho? Ainda não. Por isso que esse zero está aqui, porque ele quer dizer que eu não tenho um inteiro ainda completo, que eu só tenho 4 partes. Tudo bem? Então, vamos voltar para a nossa reta agora? Então, agora vamos ver na tela o que eu mostrei para vocês no quadro? Então, olha lá. O que nós fizemos? Toda fração eu também posso dividir. Então, eu peguei o 4 e dividi por 10. E apareceu na minha calculadora 0,4. Mas olhem a imagem da calculadora lá. Professora, lá não tem vírgula, lá tem um ponto. Por que isso? Porque quando a gente trabalha com calculadora, a maioria delas aparece o pontinho no lugar da vírgula, porque em muitos países utiliza-se o ponto e não a vírgula. Mas no nosso país, nós utilizamos a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Tudo bem? Mas quando trabalha na calculadora, precisa lembrar que às vezes aparece o ponto e que para nós ele vai significar a mesma coisa. Tudo bem? Vamos continuar? Então, olha lá. Portanto, a gente viu que 4/10 ou 4/10 é a mesma coisa que 4/10 0,4, porque eu leio da mesma forma. Eles escrevem um pouquinho diferente, mas na leitura eles são 4/10. Tudo bem? Vamos ver agora o nosso 5/10? Então, olha lá, eu peguei o 5 e dividi por 10. E eu encontrei na calculadora 0,5 ou 0,5. Portanto, eu posso dizer que 5/10 é a mesma coisa que 0,5, que também vou dizer que são 5/10. Tudo bem? E aí, olha só, aqui está o nosso inteiro. Eu marquei ele com fração decimal. Mas agora o mesmo inteiro eu quero marcar com
números decimais, olha lá. É o mesmo inteiro, ó, é 1 metro. Eu vou pôr aqui, ó. Vou colocar sobre o outro. Vamos lá. Tudo bem? Viram que são as mesmas medidas, mas que a forma de registro só que mudou? Eles são equivalentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha lá. Então, o inteiro, quando eu dividi aqui, eu fui colando as partezinhas, nós vimos, então, que nós temos 10 partes e que essas 10 partes eu vou dizer que são 10 décimos. Tudo bem? E aí, 1 décimo pode ser dividido em 10 partes. Então, vamos olhar aqui, ó, só o cantinho da minha régua. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar aqui, ó, esse decímetro, ou esse 1 décimo, eu vou tirar, e aqui embaixo a minha régua está dividida em 10 partezinhas, esse pedaço aqui. Tudo bem? Ali no slide, tá bem pequenininho, né? Eu vou ampliar para vocês. Então, vamos lá. Olha lá, ampliado agora. Agora vocês percebem, ó, fiz bem grandão, mas é só para vocês perceberem, ele continua do mesmo tamanho, tudo bem? Ele dividiu em mais 10 partes. Então, se aqui eu tinha 1 décimo e eu dividi em 10, quando eu tiro tudo da minha régua, o meu 1 metro, ou o meu inteiro, quantas partezinhas pequenas vão ter? Olha o que eu fiz. Eu peguei, olha o que eu quero saber, na verdade. Olha lá, quantas partezinhas pequenas desse tamanho vão caber no meu inteiro, ou no meu metro? Quantas são? Lembram-se que a gente falou que 1 metro tem 100 centímetros? Então, quer dizer que se eu tiver 10 divisões aqui, outras 10, outras 10, outras 10, 10 vezes 10, são 100. Então, o meu inteiro estará dividido em 100 partes. Então, cada parte dessa que eu dividi bem menorzinha vai ser 1 centésimo, porque daí ele estará dividido em 100. Tudo bem? Vamos ver mais detalhado? Então, olha lá. Se eu peguei uma partezinha de 100, como é que eu vou escrever isso agora em número decimal? Então, eu vou pegar o 1 e dividir por 100. Se você tiver calculadora, você pode ver se está correto. Quando eu divido 1 pelo 100, eu tenho 0,01, que é a mesma coisa que 1 centésimo. E na minha calculadora vai aparecer 0,01. Tudo bem? Olha lá. Portanto, 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01, que eu leio 1 centésimo. Tudo bem? Então, olha lá, a divisão, né, que nós vimos lá bem grande, então ela está aí, ó. Quando eu pego só um pedacinho e divido esse pedacinho aqui, ó, em 10 partes, e pego apenas uma parte desse pedacinho bem pequenininho aqui, ó, esse pedacinho será 1 centésimo. Tudo bem? Olha lá, e aí nós temos ali, né, marcado em fração decimal e em número decimal. De novo, né? Então, 1 sobre 100 ou na reta mais abaixo, 0,01. Tudo bem? Então, agora vamos pensar um pouquinho. Tudo isso que eu falei, nossa, professora, foi muita informação. Então, vamos pensar um pouquinho agora, ó. Quando um inteiro, que é aqui o nosso inteiro, foi a nossa régua, ele foi dividido em 10 partes iguais, cada uma dessas partes a gente chamou de décimo. E eu pude representar 1 sobre 10 ou 0,1, que eu leio 1 décimo, isso mesmo. E quando eu dividi em 100? Então, olha lá, quando o meu inteiro, que era a minha régua, eu dividi em 100 partes iguais, cada partezinha daquela pequenininha, eu pude registrar como 1 sobre 100 ou 0,01, que quando eu vou ler, eu tenho que ler os dois como 1 centésimo. Tudo bem? Melhorou um pouquinho? Clareou suas ideias? Então agora, para a gente não esquecer disso, você vai pegar o seu caderno, pôr a data de hoje e registrar que nós estamos hoje nesta aula trabalhando com números decimais. E você vai copiar esse pequeno resumo. Tudo bem? Um tempinho aí para você.
Tudo bem? Conseguiram copiar? Então, para a gente poder lembrar bem dos números decimais, nós vamos fazer um jogo. Então, vamos conhecer o jogo? O nome do jogo é Conquistando Inteiros. Então, o que nós vamos precisar? De um tabuleiro que daqui a pouquinho vocês vão copiar, espere que eu vou explicar. Nós vamos precisar de um dado com os números decimais, ao invés de ser números do dado inteiro, 1, 2, 3, não, eles são 0,1, 0,2, 0,3, tudo bem? Ah, mas e se você não tem os dados? Eu não tenho, professora, o dado para jogar. Você vai fazer as fichinhas, olha lá, e colocar no pacotinho para sortear, tudo bem? Dá para fazer do mesmo jeito. Aí nós precisamos também de 2 cores de lápis de cor, porque vocês estão vendo ali que no tabuleiro tem jogador 1 e 2, que vai ser a professora e vocês. Então, vocês vão precisar de 2 cores de lápis de cor. Neste caso, hoje nós vamos jogar, são 2 jogadores, mas lá em casa, se outro dia você quiser jogar, você pode convidar mais pessoas. Tudo bem? É só mexer um pouquinho nas regras do jogo. Tudo bem? Então, vamos ver como é que joga? Então, olha lá, o primeiro jogador lança o dado e pinta lá no seu tabuleiro a quantidade que caiu. Por exemplo, eu joguei e caiu em 0,5. Eu vou ter que pintar 5 partezinhas do meu tabuleiro. Tudo bem? E assim nós vamos jogando. Então, o primeiro jogou, foi lá e marcou no seu tabuleiro. Depois, o outro jogador faz o mesmo. O próximo joga o dado, vê qual o número que caiu no seu dado para marcar quantos décimos ele ganhou naquela rodada. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer o seguinte, o jogador que completar 2 inteiros primeiro, tudo bem? Vocês vão ver que o nosso tabuleiro vai até 3 inteiros. Talvez a gente pinte um pouquinho mais do que 2, mas nós vamos combinar que vai ganhar quem completar 2 inteiros primeiro. Tudo bem? Então, olha lá, este é o nosso tabuleiro. Vocês estão vendo que ao invés de ter um inteiro só, como eu usei na aula toda, nós temos 3 inteiros ali. Então, se um inteiro tinha 10 décimos, quantos décimos a gente vai ter ali para o primeiro jogador? 30, né? Porque cada inteiro tem 10. Então, 10 mais 10 mais 10, vou ter 30 décimos. Tudo bem? Se você quiser, você pode desenhar só a sua linha, porque a outra linha vai ser da professora. Tudo bem? E aí uma dica, quem não tem caderno de quadriculado, pode usar ou uma folha branca e desenhar com a régua, ou pega um caderno somente com linhas e divide ele. Tudo bem? Quem tem caderno pequeno, mais uma dica, faça ele virado. Ao invés de fazer ele de pé, faça ele de ladinho, para que caibam os 30 quadradinhos. Tudo bem? Então, um tempinho para você fazer o seu jogo aí, seu tabuleiro. Tempinho para você.
Conseguiram copiar o seu tabuleiro? Não precisavam ser os dois, podia ser apenas um, tudo bem? E agora nós vamos combinar o seguinte. Na hora que eu for jogar o dado, olha lá, eu vou jogar, faz de conta que nós estamos jogando. Vai valer a face que está para cima. Então, neste caso, a gente teria marcado 0,2 ou 2 décimos. Tudo bem? São coisas que a gente precisa combinar. Uma outra coisa, lembram que eu falei que nós teríamos a professora Flávia hoje? Então, é agora que ela vai chegar. A professora Flávia vai nos ajudar com o registro do jogo. Tudo bem? Então, olá, estudantes, tudo bem? Vamos jogar um pouquinho, então? Então, agora, vamos lá. A professora Flávia vai marcar uma linha para ela. Então, pode ser, se você quiser pôr ali, Flávia, um Fzinho para a professora Flávia, ou um Pzinho de professora. E para o estudante, a gente vai marcar de azul um Ezinho do estudante, porque tá pequenininho o espaço ali, então a gente só vai marcar qual que é qual. Então, a professora vai estar jogando na cor vermelha e vocês com a cor azul. Tudo bem? Como dela ficou em cima, vamos começar com a professora Flávia? Eu jogo e ela anota. Então, eu vou jogar o dado. Olha lá, a professora Flávia não está com muita sorte. Só 1 décimo, professora. Apenas um. Então, olha lá, ela vai pintar apenas um espacinho, porque é 1 décimo. Vamos ver se vocês têm mais sorte? Olha lá. 4 décimos, então vocês estão com sorte hoje. Vamos lá, então vamos ter que pintar 4 espacinhos. Será que algum dos dois jogadores já chegou em um inteiro? Não, né? Ainda não deu. Então vamos lá, agora é a vez da professora, então vamos ver quanto que ela vai tirar. Olha lá, 3 décimos. Melhorou um pouquinho, né, professora? Um pouquinho melhor. Então você pinta lá 3 quadradinhos, olha lá. E vocês lá em casa podem ir pintando somente o de vocês. Mas se quiser anotar os dois, também pode. Vamos lá, então agora, vez de vocês. Vou jogar para vocês. Olha lá. 5 décimos, vocês estão muito sortudos. Então a professora vai fazer o favor de pintar 5 espacinhos, 5 quadradinhos. E agora, vocês já conseguiram chegar em inteiro? Vamos ver lá, ó. Não, ainda falta 1 décimo para chegar lá. Então agora vamos ver se a professora Flávia vai ter sorte. Vamos lá. Opa, ih, olha lá, 1 décimo. Não é dia do jogo para a professora Flávia. Então olha lá. E agora? Será que vocês têm chance de conseguir um inteiro agora? Tem, né? Pelo menos de completar o inteiro. Vamos ver se vocês têm sorte. Ih, olha lá. 2 décimos. Mas mesmo assim, já passaram de um inteiro. Então a professora vai marcar 2 espacinhos. Vamos lá, professora Flávia, sorte agora. Olha lá, melhorou. 5 décimos para ela. Será que ela vai completar um inteiro? Vamos lá ver. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Deu exatamente um inteiro. Melhorou para ela, né? Então agora vocês vão ter que ter sorte. Vamos lá. Nossa, muita sorte. 6 décimos para os estudantes. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não chegaram ainda em 2 inteiros. Mas falta muito? Não. Olha lá, se vocês pintarem mais 3 espaços ou 3 décimos, vocês já chegam ao final do jogo. Vamos ver agora, professora Flávia, muita sorte, vamos lá. Olha lá, 5 décimos para ela. Então, melhorou. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, vamos olhar um pouquinho lá, ó, falta um pouquinho para ela alcançar. Quem será que vai conseguir ganhar esse jogo hoje? Vamos lá, mais um pouquinho. Olha lá. 5 décimos para os estudantes. Muita sorte. Então, vamos registrar? Então, vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5. Ok, os estudantes chegaram aos 2 inteiros, então vamos lá. Será que a professora Flávia tem chance de ganhar de vocês? Não, né? Porque ela ganharia até quando completasse 2 inteiros. Exato. Aqui para chegar perto de vocês, ela precisaria de 7 décimos. E não tem 7 décimos no dado, né? Mas então vamos pensar diferente. Será que ela tem chance de pelo menos chegar e completar 2 inteiros? Olha lá, faltam 5 espacinhos ou 5 décimos. Tem, né? Porque nós temos aqui no dado até 6 décimos. Vamos ver se ela é sortuda? Então vamos lá. Ah, não foi sortuda. 4 décimos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Faltou 1. E aí vocês teriam direito a mais uma jogada, né? Tudo bem que vocês já ganharam, mas vamos ver se vocês teriam sorte? Vamos lá, só para experimentar? Olha lá. Ah, mais ou menos, né? Mas vocês já ganharam mesmo? Teriam mais 2 décimos. Sabe por que eu fiz mais uma jogada? Porque a professora Flávia tentou chegar aos 2 inteiros, mas não deu. Então, como ela teve uma jogada a mais, para completar a sua, vamos jogar a sua também. Tudo bem? Mas de qualquer forma, hoje os estudantes estavam com muita sorte. Mas agora vamos entender um pouquinho o registro do nosso tabuleiro? Professora Flávia, vamos registrar quanto que cada um ganhou? Então vamos começar pela professora Flávia. Olha lá. Vamos olhar para o tabuleiro dela? Olha lá. Professora Flávia marcou 1 inteiro completinho. E mais... quantos décimos tem lá? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimos. Então, ela pintou inteiro todinho e mais 0,9 ou 9 décimos. Mas agora, quanto que ela registrou no total? 1 inteiro mais 9 décimos, 1,9. E agora os estudantes. Vamos registrar os estudantes? Olha lá. Então, os estudantes tiveram 1 inteiro, mais 1 inteiro e mais 1, 2, 3, 4 décimos. Como é que eu faço esse registro? 1 mais 1, 2. Mais 4 décimos, 2 inteiros e 4 décimos. Então, parabéns aos estudantes que ganharam hoje. E nosso muito obrigada, professora Flávia, que nos ajudou no registro do jogo também. Então, até a próxima. Obrigada. Parabéns, estudantes. Até a próxima. Até o próximo jogo. Então, agora que nós já jogamos, já entendemos um pouquinho mais sobre os decimais, vamos para a nossa tarefa. Então, olha lá, tarefa de vocês. Desenhar uma reta do 0 até o 1. Vou dar uma dica. Façam a reta de 10 centímetros e os espacinhos de 1 centímetro cada um. Pode ser assim. Divida, então, em 10 espacinhos de 1 centímetro cada um. E depois marque os números que estão na tela. Agora eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa tarefa, para não esquecerem. Tudo bem? Então anotem lá. Tempinho para vocês.
Então, tarefa copiada. Hoje a nossa aula era essa, sobre números decimais. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.